Olá, eu sou de estatística e vou comentar um pouquinho de uma questão da nossa lista, exercícios de distribuição normal. A questão apresentada pelo Montgomery, que é a seguinte: um processo é dito ser de qualidade 6 sigma se a média do processo for no mínimo 6 desvios padrão da especificação mais próxima. Qual é o significado disso? Bom, vamos supor que nós estejamos avaliando a produção de determinado bem, determinado artefato, produto, cujo parâmetro que necessita ser acompanhado com bastante cautela, esse parâmetro tem um comportamento de distribuição normal. Então, aqui no Excel, dá uma rabiscada, eu tenho uma curva de distribuição normal. Tá? Bom, na verdade, essa curva que eu apresento aqui já é a curva de distribuição normal padronizada. Ou seja, nas abscissas eu não estou me preocupando se a medida é uma medida física, se é espessura, se é resistência mecânica, resistência elétrica, se é tempo. Então, eu já estou avaliando o parâmetro traduzido em score Z. Se esse parâmetro tem um comportamento de distribuição normal, aqui no centro do sino da distribuição normal eu tenho o valor Z0. Este centro corresponde ao valor médio associado a esse parâmetro. Valores muito baixos ficam à esquerda, valores muito altos ficam à direita. E como já sabemos, aproximadamente 95% dos valores associados a esse parâmetro ficam dentro dessa região que está azulada aqui, que é menos 2 desvios padrão à esquerda, mais 2 desvios padrão à direita, aproximadamente. Quase que 99,9% dos valores do parâmetro ficam entre menos 3 desvios padrão à esquerda, mais 3 desvios padrão à direita. Ou seja, quase tudo que é medido associado a esse parâmetro tem como valor inferior praticamente a uma medida que está abaixo da média e está distante da média em 3 desvios padrão. Os valores mais altos alcançados praticamente estão acima da média e estão distantes da média aproximadamente 3 desvios padrão. O que é uma qualidade 6 sigma do seu ponto de vista estatístico? É o seguinte, voltando então ao enunciado do Montgomery, mas observando antes que eu montei uma escala, uma pequena escala aqui em termos de score Z. No centro Z igual a zero, à esquerda valores negativos, à direita valores positivos. Distâncias então em torno ou tendo como ponto de partida o valor central. E o Montgomery diz que um processo é dito ser de qualidade 6 sigma se a média do processo for no mínimo 6 desvios padrão da especificação mais próxima. Vamos supor uma situação mais tranquila em que os limites especificados no projeto do produto estão, por exemplo, equidistantes do valor central em termos de o limite inferior especificado está a menos 6 desvios padrão e o limite superior especificado está à direita 6 desvios padrão. Então observem, vou colocar aqui um traço. Então vou representar aqui
um limite inferior especificado. Vamos supor que esse deveria ser o valor mínimo para aquele parâmetro, ok? Já traduzido esse parâmetro, o valor desse parâmetro, a medida desse parâmetro em número de desvios padrão. E o limite superior especificado, vou marcar aqui também como um traço. Está aqui. Então, vamos dizer que esse seria o melhor cenário possível, uma qualidade 6 sigma. A medida ou parâmetro que estamos acompanhando tem um valor médio que está aqui bem no meio do sino. A grande maioria dos resultados para esse parâmetro ocorre aqui abaixo da curva, entre menos 3 desvios padrão à esquerda, mais 3 desvios padrão à direita. O limite inferior especificado está muito distante, menos 6 desvios padrão. O limite superior especificado também está muito distante, mais 6 desvios padrão. Isso significa que a probabilidade de termos um resultado tão baixo quanto menos 6 desvios padrão praticamente nulo. Basta que vocês verifiquem na tabela Z, na tabela de distribuição normal padronizada, qual é a área à esquerda associada a um Z de menos 6. Da mesma forma, podem observar na tabela Z qual é a área à direita associada a um Z de mais 6. Essas áreas, à esquerda de menos 6 e à direita de mais 6, corresponderiam às probabilidades de rejeição de produtos por ter alcançado valores muito baixos, extremos, ou valores muito altos, extremos. Ok? Então, essa é a ideia de uma qualidade 6 sigma sob o ponto de vista da estatística. A situação mais simples é essa. O valor médio da produção está centralizado entre o limite inferior e o limite superior. Ok? Se o processo não estivesse centralizado, essa curva de distribuição normal estaria ou mais próxima do limite inferior ou mais próxima do limite superior. Tá? Mas observem, o que é primordial com relação à qualidade 6 sigma é que a curva de distribuição normal associada ao parâmetro que está sendo medido, essa curva é tão estreita que fica quase que integralmente, vamos dizer assim, localizada nesse intervalo entre o limite inferior especificado e o limite superior especificado, onde o risco é muito, muito baixo, extremamente baixo, de ultrapassarmos o limite inferior ou ultrapassarmos o limite superior. Ok? Espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre o que é a qualidade 6 sigma sob o ponto de vista estatístico. Um abraço.